Bom, pessoal, esse espaço aqui, ele foi criado especialmente para vocês, que são profissionais que atuam em grandes empresas, e é aqui também que nós apresentamos as atualizações sobre a reforma tributária, e nós discutimos também temas de alta relevância, sempre alinhados às melhores práticas de conformidade e governança tributária. Por isso, eu vou pedir para vocês aproveitarem o momento para interagir aqui, participar dos debates. Aqui é um ambiente aberto, onde a gente dá a oportunidade de vocês interagirem com as apresentações durante os debates. E essas interações elas poderão ocorrer durante toda a reunião. Então, a gente inicia agora às 15 horas e previsão de encerramento às 17h15. Gostaria de lembrar vocês sobre o cuidado, a importância da confidencialidade dos materiais compartilhados aqui. Então, eu peço a todos que não utilizem esses materiais para compartilhamento externo, porque eles são reproduzidos de uso restrito ao nosso grupo. Gostaria também de agradecer a presença de alguns apoiadores e parceiros e corpo técnico dos advogados da Gerência Tributária da FIENG, ao Luiz Alvim, do Escritório de Advogados Lima Neto Carvalho Abreu Marink, que nos apoia aqui, esclarecendo dúvidas jurídicas e também sempre disposto a levar novas soluções jurídicas aos nossos clientes do BXGDE. Também queria agradecer ao José Adriano, que é o nosso especialista e parceiro em soluções de consultoria tributária e diretor da empresa MidSafe. E são esses dois aí que sempre estão trazendo para a gente aqui uma leitura sobre as atualizações que aconteceram nos últimos dias da reforma tributária. Agradecemos também a RSM e Brasil e a TexPrice, participando aqui conosco, Saulo Caires e Luiz Boni. Agradeço também a participação de alguns dos nossos clientes presentes aqui, das empresas Boston Metal, Boston Scientific, CBMM, Gasmig, Kinross, Loast, Minas Ligas, Prosegur, Supermix, UOL Inglesa e Uzi Minas. Lembramos também que a Bluetex é uma empresa referência em qualificação técnica e também realiza benchmarking entre empresas de grande porte. Nós também temos um corpo técnico ativo nos grupos de trabalho piloto dos fiscos, como os SPEDs, Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional, o E-Social, Reforma Tributária e recentemente também apoiando o NFGAS. E por isso a gente garante essa curadoria e relevância no conteúdo que nós trazemos aqui mensalmente para vocês. Atualmente também gerimos na Bluetex alguns contratos anuais, que nós geramos qualificação técnica nas empresas, e a gente entrega nesses contratos uma média de 102 horas anuais de conteúdo técnico para os nossos clientes. A seguir também eu tenho um detalhamento de como que a Bluetex pode apoiar a sua empresa na transição da reforma tributária. Então, nós criamos aqui 3 camadas de entrega para os projetos da reforma tributária. A camada A, ela compõe de horas de treinamento, mais acesso às reuniões do BXGDE, mais uma rotina semanal com as atualizações sobre a reforma tributária, e também entregamos uma palestra de envolvimento de áreas impactadas pela reforma. Na camada B, a gente entrega a possibilidade de contratação de créditos de horas técnicas, através do nosso núcleo técnico, para apoiá-los aí em decisões durante toda a transição da reforma. E essa camada ela tem a possibilidade de vocês contratarem pacotes anuais de horas aí variadas, então tem aí também essa possibilidade. E na camada C, é aqui que a gente cria um plano de capacitação e desenha de forma personalizada uma trilha de conhecimento com uma abordagem por tema da reforma e os impactos trazidos ali para cada área da empresa. Então, aos assinantes do BXGDE, que já está aqui conosco há alguns anos, e também aos convidados que estão aqui pela primeira vez, que tiverem interesse de saber mais sobre essas contratações adicionais, tá aqui meu contato, fico à disposição de vocês aí para a gente marcar uma reunião. Também trago aqui uma breve reflexão sobre o que a reforma bateu a nossa porta agora, então chegou a hora da gente analisar os cenários e transformar a reforma em realmente oportunidades de negócio. Então, permanecemos aí à disposição, caso tenha interesse de agendar uma reunião e conversar um pouco mais.
sobre qualquer assunto aí que está sendo impactado ou que será impactado aí na empresa de vocês. E essa aqui é a nossa pauta de hoje. É importante lembrar que durante todo o debate vocês poderão participar, abrindo suas câmeras, microfone, identificando com o nome e empresa que representam. E para a reunião de hoje, nós temos uma pauta focada em atualizações e estratégias que a gente deve adotar para 2026. Então, gostaria de convidar aí José Adriano e Luiz Alvim para tratar aí de todos os assuntos e atualizações para nós. Muito obrigada e boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Apoliano. Pessoal, boa tarde a quem chegou depois aí, que a gente já tinha dado uma boa tarde. Bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um modelo mais de um boletim de atualização aqui, porque é tanta coisa que está mudando aí, né? Que mudou nas últimas semanas, né? Incluindo ontem à noite e hoje de manhã. Então a ideia nossa é trazer aqui uma visão disso. Então vocês fiquem à vontade para interromper aí, para comentar ou perguntar alguma coisa, porque tudo que a gente vai falar aqui impacta, né, no ano de 2026. Então, à medida que houver alguma dúvida, discordância ou comentário, fiquem à vontade. Para quem está participando pela primeira vez ou para quem não participou no mês passado a gente deu uma visão da reforma tributária num aspecto de obrigatoriedade para o ano que vem e o que fazer para atender bem aí o que é necessário e o que é de oportunidade para o ano que vem. Então, para quem não participou, né, seja porque se ausentou ou porque está participando hoje pela primeira vez, fica à vontade para fazer alguma pergunta aí de algo que não esteja claro, né? Primeiro, trazendo para vocês aqui uma visão do volume de alterações que a gente tem tido. Então, nas últimas semanas aí, a gente tem tido a média de publicação aí no blog, que é onde eu publico aquilo que eu entendo que vocês deveriam ler, né? Então, analiso, leio um monte de coisa, assisto um monte de coisa e vou filtrando ali. E tem sido aí, em média, 5 por dia útil. Então, é muita coisa, né? É muita coisa que a gente tem que acompanhar e que a gente tem que interpretar e avaliar o impacto. E desse tanto de coisa aí do último mês, a gente selecionou algumas, né, em linha com a pauta que a gente compartilhou. Além disso, nos últimos 2 meses, a gente teve mais de 20 lives com participação dos fiscos. Então, são lives também que a gente recomenda que vocês, conforme o envolvimento com a reforma tributária, né, assistam mais ou menos, mas onde a gente tem algumas informações e algumas sinalizações, né? Então, tudo que a gente debateu aqui nos últimos tempos e debate, a gente está sempre partindo daquilo que a gente está acompanhando nas reuniões que a gente participa dos projetos piloto e também do que a gente vê o pessoal dos fiscos aí falando publicamente, que aí está aberto a todo mundo, não só quem participa do grupo de trabalho. A gente tem uma playlist lá no YouTube, tem uma para Receita Federal, outra para o IBE, para o Comitê Gestor, outra para os municípios, outra para o Mundo SAP, que tem muitos clientes e também onde tem um volume maior de lives, então a gente recomenda que vocês deem uma olhada lá. O primeiro tema aqui do que aconteceu esse mês foi a aprovação pela Câmara do PLP 125, que trata do devedor contumaz, né? Então, agora ele está aguardando sanção presidencial, igual o PLP 108 que a gente vai falar daqui a pouco. Então, na semana passada, foi aprovado o PLP 125 pela Câmara e agora será sancionado, e aí eventualmente pode ter algum veto, mas trazendo para vocês uma visão, porque obviamente que a gente não vai conseguir detalhar muito em função do volume de temas de hoje aqui, depois se necessário a gente pode, quando sancionado, aí fazer uma sessão inteira aí para debater esse tema. Então aqui está uma visão do que ele está trazendo. Então, ele está trazendo um código de defesa do contribuinte, né? Então, vejam que esse projeto de lei é de 2022. Então, tem
4 anos que ele está sendo debatido, né? E agora ele foi efetivamente aprovado, obviamente beneficiado pelos acontecimentos envolvendo aí sonegação, tanto no aspecto lá da NAFTA, né? Daquela questão lá da refinaria lá do Rio de Janeiro, quanto outros aspectos que trouxeram essa visão de que precisa ter uma melhor normatização e uma caracterização daquele contribuinte que é contumaz, ou seja, aquele que efetivamente faz de maneira recorrente, consciente e que está no planejamento dele sonegar, né? Esse é o foco. E aí, eventualmente, mas eu acredito que seja tipo Valan tem e alguém com outra o equipe, microfone que não é aberto aí. essas aqui dos itens. É a Júlia. Eu tô editando. Obrigado. Então, a gente, eventualmente, algum contribuinte normal pode entrar nesse contexto, então vale a pena vocês conhecerem bem para evitar, né, acidentes, já que tem uma clareza do que se define como, né, o que se caracteriza isso. Então, esse Código de Defesa, ele traz normas, né, onde tem direitos, deveres, garantias, procedimentos. Ele deixa claro o que é considerado, né, boa-fé, ou ajuda na questão de segurança jurídica, né, trata da cooperação entre o fisco e os contribuintes também. Tem obrigações também para a administração tributária, né? Então, como ele é um processo cooperativo e colaborativo, né, ele tem que também gerar benefícios para os contribuintes. Então, faz parte do Código de Defesa que, dentre outras coisas, o fisco reduza a litigiosidade, por exemplo. E os contribuintes também passam a ter direitos, né? Então, aqueles que não se caracterizam como devedores contumaz, né? Ou ainda mais aqueles que conseguem uma conformidade, uma alta conformidade, tem que ter benefícios, né? Então, prazo razoável, por exemplo, nas decisões, né? Então, a ideia é sair de um modelo punitivo para um modelo baseado em conformidade, transparência e previsibilidade, que a gente já tem alguns exemplos reais disso, né? Então, a característica do devedor contumaz, né, é inadimplência substancial, reiterada e injustificada, né? E dentre as sanções principais, perda de benefícios, proibição de participação em licitação, vedação à recuperação judicial, o que nos últimos tempos, né, tem ocorrido muita recuperação judicial, e aí vejam que um contribuinte que estiver caracterizado como devedor contumaz, ele não poderá pedir a recuperação judicial. E aí tem os programas de conformidade também, que vai incentivar o bom contribuinte, que eu vou comentar com vocês aqui já na frente. Então, a ideia é incentivar as empresas a investirem, né, algumas que já investem, outras que não investem, tanto a investir em governança, compliance e tecnologia, sabendo efetivamente, né, na lei, de que ganha benefícios quem estiver melhor preparado e em conformidade. Dentro desses programas de conformidade, a gente tem alguns pelos estados, pelo Brasil afora, nos conformes de São Paulo, no Nordeste tem contribuinte legal, contribuinte arretado, por exemplo, e a Receita Federal tem 3, né? E esses programas, eles têm, então, o objetivo de criar o programa e formas de adesão e ali as características, dentro deles ter incentivos e benefícios e ter também consequências para aqueles que não estiverem bem caracterizados. E aí, os 3 hoje da Receita Federal são Confia, Sintonia e OEA, né? Para quem trabalha com comércio exterior, o OEA já é conhecido há alguns anos. O Confia, ele teve um projeto piloto no ano passado, onde 20 empresas foram certificadas, e o Sintonia, ele começou nesse ano a Receita Federal a informar as empresas qual é a nota dela nessa classificação automática, para que as empresas saibam como ela está posicionada e o que ela precisa fazer, né? Dentro
dos benefícios principais estão aí um canal de comunicação melhor e, por exemplo, no caso da reforma tributária, já está previsto um ressarcimento mais rápido para quem tem alta conformidade. Então ainda vai ser regulamentado o que é a conformidade, se basta estar no Confia e a partir de que nota no Sintonia, por exemplo, vai se caracterizar como conformidade, mas, dito isso, vai ter o benefício também de ressarcimento antecipado. Eu fiz um levantamento simples das 20 empresas que estão das 20 empresas que foram certificadas no piloto do Confia, quais delas tinham nota a mais, que é o máximo de nota no Sintonia, né? E aqui tem ordem alfabética, então 17, então das 20, 17 tinham nota a mais. Então, pelos critérios do fisco, né, da Receita Federal, considerando os critérios do Sintonia e do Confia, essas são as empresas com a mais alta conformidade no Brasil. Então, para vocês terem uma visão, considerando, né, os parâmetros que são do Confia e do Sintonia. A nota a mais do Sintonia está disponível publicamente, então seja como eu fiz aqui, pelo CNPJ ou pela razão social, você acha, e de A para baixo, só a própria empresa que consegue ver a nota. Pois não, Luiz? José Adriano, você volta no slide anterior, por favor, só para eu fazer uma ponderação. Pessoal, em relação ao Código de Defesa do Contribuinte, só complementando as informações já abordadas pelo Adriano, ele já traz dos artigos 33 a 39, especificamente essa situação do programa OEA, tá? Apesar de que há uma crítica muito grande que ele deixou um pouco de fora o universo aduaneiro, né? Então, ele não abordou da forma como se esperava o universo aduaneiro. Então, assim, apesar de ser algo mais novo e tudo, ele faltou algumas coisinhas que precisavam ter sido abordadas e para dar uma segurança maior para os contribuintes. É importante, Alvin, a gente comentar isso, que além desse projeto de lei, também o PLP 108 e o PLP 68 da reforma tributária, ambos não trouxeram tudo que foi demandado relacionado a comércio exterior, porque existem 2 ou 3 projetos sendo debatidos no Congresso que tratam de comércio exterior, né, de algumas consolidações e algumas definições. Então, eles tentaram, né, trazer para esses projetos alguns desses temas, mas não tiveram muito sucesso, inclusive na reforma tributária. Bom, aí nós tivemos nessas últimas semanas, dentro desse tanto de notícia que a gente teve a Receita Federal liberando a consulta para empresas com grau D de dado. Ela está gradativamente disponibilizando. E os volumes de empresas hoje, que estão em cada grau, vejam aqui, 320 mil com A+, 927 mil com A, 436 mil com B, 671 mil com C e 2,7 milhões com D de dado. Então, é empresa pra caramba, né? E aí, para quem, no caso de vocês, né? Eu não sei se, Poliana, é fácil você colocar uma pergunta aí, quem conhece sua nota do Sintonia, para nós? Já está no chat. Ah, tá vendo? Isso aqui é transmimento de pensação. Então, depois a gente comenta, que a Poliana comenta aqui para frente, quem já conhece a nota do Sintonia da sua empresa, porque nos eventos que a gente tem feito, né, a minoria conhece. Dentro desse contexto que a gente está falando, é compreensível, né, que grande parte não saiba. Mas nós aqui, né, que estamos nessa reunião, entendendo essas questões de conformidade, dos benefícios da conformidade, aprovação do projeto de lei do devedor contumaz, precisamos saber qual é a nota e precisamos saber, se ela não for a mais, aonde foi que a gente derrapou, se a gente já corrigiu ou se precisa corrigir, para que nas próximas rodadas, porque de tempos em tempos eles trabalham os períodos, né, vai eliminando períodos anteriores para gerar uma nova nota.
e quem está no A+, também, para ficar lá firme no A+. Caroline, quer falar alguma coisa? Não? Então, o Confia, a gente também teve na semana passada, na verdade, acho que já tem 2 semanas, a publicação da instrução normativa e de algumas portarias tratando do Confia como um projeto efetivo, né, já que no ano passado houve um piloto com 20 empresas. Então, foram disponibilizadas 40 vagas. As prioridades são para aquelas 20 que participaram do piloto, que eu mostrei 17 para vocês, os contribuintes participantes de outros temas relacionados à conformidade. Então, projetos que acontecem em paralelo a esse piloto do Confia na Receita Federal. Testes de procedimentos, fórum de diálogo, e esses contribuintes são selecionados por ordem decrescente de receita bruta. Então, assim, o interesse da Receita Federal nessa primeira rodada, considerando que a anterior foi só um piloto, é pegar os maiores contribuintes. E os requisitos para isso são que seja de acompanhamento especial e que tenha um faturamento, uma receita bruta, né, acima de 2 bilhões de reais. E as empresas que cumprirem esses requisitos entre o dia 20. Voltei, pessoal. Vocês me ouvem? Ok. Agora sim, Zé. Não, tá bom, que a minha internet caiu aqui, mas eu entrei no 4G aqui. Parece que o meu provedor fica sabendo quando é a reunião do BXGDE e costuma me derrubar aqui. Então, só um minutinho. Tá compartilhado ainda? Sim. Então, beleza. Sim. Então, o prazo é de 26 de janeiro a 20 de fevereiro. E quem não for selecionado nessa primeira rodada vai ficar num cadastro reserva para ser chamado depois. Então, a minha recomendação para vocês é: cumprem os requisitos. Então, vai lá, lê a instrução normativa, a portaria, vai entender o que exige, porque a gente recomenda demais, nesses mais de 8 anos aqui de BXGDE, a gente sempre falou muito de conformidade e compliance, né? A gente participa dos projetos pilotos com o fisco há 20 anos, e esse processo colaborativo, ele é fato, né? Em paralelo, obviamente, às fiscalizações, às discussões administrativas e judiciais que acontecem, né? Então, a gente recomenda que vocês conheçam para que vocês possam decidir participar ou não. Outro tema que a gente teve novidade, né, são as APIs gratuitas. Então, antecipando aqui um slide do PLP 108, né, o PLP 108 deixou claro que os fiscos, né, Receita Federal e Comitê Gestor, têm que disponibilizar gratuitamente para nós o mínimo para a gente fazer a apuração. E eles podem, a critério deles, e pedindo para a gente pagar, né? Então, APIs pagas, disponibilizar APIs pagas que tragam além da apuração básica. Então, a Receita Federal e o SERPRO já anunciaram há tempos, né, que eles vão ter APIs gratuitas e APIs pagas. O Comitê Gestor, ou enquanto pré-Comitê Gestor, anunciou que as APIs deles seriam todas gratuitas, né? Mas é óbvio que isso aí tudo é verbalização. Aí a gente vai, com a regulamentação, a gente vai saber o que vai estar tratado como gratuito e o que vai estar tratado como pago, né? No caso da Receita, com certeza, e no caso do Comitê Gestor, a confirmar. Dito isso, com relação ao IBS, que aí eles criaram um portal que chama Conformidade Fácil, né, que é pré-projeto piloto, que vai começar em janeiro, o projeto piloto. Então, até então, eles tratam como portal da Conformidade Fácil, que é para apoiar aí os contribuintes. Eles disponibilizaram APIs para as tabelas. Então, nós podemos
através de comunicação máquina a máquina, nos conectarmos e baixarmos as tabelas atualizadas de C-Class Trib e os anexos lá. Então, isso está disponível, seja para os ERPs, como o SAP, por exemplo, seja para soluções fiscais, como TaxOne, MasterSaf, seja para soluções de mensageria, né, notas fiscais, seja sistemas internos feitos pela própria empresa. Então, está lá o primeiro pedacinho disponível. No caso da CBS, disponibilizado pela Receita Federal, há um mês atrás, teve uma live que seria a live de apresentação das APIs gratuitas. Então, está disponível publicamente, inclusive, a gente já falou dela aqui. Então, lá na live eles falaram, as 5 APIs gratuitas que nós vamos disponibilizar são essas aqui. Isso não é exaustivo, porque, como eu falei para vocês, tem que estar regulamentado o que é o mínimo necessário para a gente apurar. Mas isso é o que eles têm de momento. E aí a previsão era de disponibilizar até o final de novembro essa primeira API, e as outras a gente não tinha previsão. Essa primeira, prevista até o final de novembro, ela foi disponibilizada hoje. Então, hoje eles disponibilizaram essa API. Ela está disponível somente para as empresas que participam do piloto com a CBS, que já são quase 500. Então, possivelmente, a maior parte de quem está nessa reunião aqui já participa do piloto da CBS. Então, as empresas que participam do piloto, elas conseguem entrar lá, né, no ambiente, se logar, seja com o certificado digital da empresa, seja um procurador outorgado, e consegue ter acesso à API e à documentação para entender o que vai conseguir trazer e testar, considerando que nesse primeiro momento está relacionado a débitos de CBS naqueles casos criados e testados no ambiente de testes. Então, eu vou lá, crio uma nota fiscal, faço um débito, peço para alguém criar uma para eu fazer um crédito, testo a apuração assistida, e aquilo ali é que é base para que a API leve esses dados, né? A ideia nesse momento é que ela vai ter os débitos do CBS do mês corrente, do mês anterior, enquanto estiver aberto para ajuste, e de períodos anteriores. É isso que vai ser testado, é isso que está disponibilizado hoje. Deixa eu ver o que mais. A partir de janeiro está previsto ser disponibilizado a apuração assistida da CBS em produção, né, mesmo que seja um módulo mais restrito. E aí, nesse momento, todas as empresas, independente de estar no piloto ou não, terão acesso a esse ambiente de produção da apuração assistida e poderão usar essa API, e essa API estará com os dados reais desse ano de 26 aí de testes. E nesse comunicado também, eles disponibilizaram lá qual é o caminho lá para acessar a API para quem está hoje no projeto piloto. Documentos fiscais. Então, nós tivemos dia 2 de dezembro um comunicado conjunto que a gente estava esperando desde a primeira semana de outubro, então demorou 2 meses para sair, e nesse comunicado conjunto, Receita Federal e Comitê Gestor, ficou claro que, primeiro, a legislação estabelece que a partir de 1/1/26, os contribuintes têm que declarar CBS e IBS. Aquilo que está na Lei Complementar 214, né, o comunicado conjunto reforça isso. Dito isso, né, e além disso, né, o comunicado diz emitir os documentos fiscais eletrônicos com destaque e apresentar, quando disponibilizadas, as declarações como adere, né? Além de declarações como adere e dos documentos fiscais eletrônicos, nós temos aqui também os eventos, né, que infelizmente eles não colocaram aqui de maneira explícita, né, mas o que compõe hoje
As obrigações acessórias para a reforma tributária, né, a partir de 26, são documentos fiscais existentes com os campos novos, documentos fiscais novos, como nota de gás, nota de água, declarações novas, que nesse momento é só a DERE, e os eventos que têm impacto em IBS e CBS. Então, na nota conjunta, também veio um esclarecimento no sentido de que, se o fisco não tiver preparado, não tem como o contribuinte ser responsabilizado. E aí eu uso, o que está em amarelo, é comentário meu, né? Eu uso como exemplo a nota fiscal de serviços. Então, em janeiro, uma grande parte dos municípios não estará preparada e, por conta disso, as empresas não conseguirão emitir uma nota fiscal com IBS e CBS. Então, nesse momento, a empresa não tem nenhuma responsabilidade, já que é a prefeitura que está impedindo ela de fazer isso. E com relação também aos documentos novos, como a nota de gás e a DERE, também ficou claro que eles serão exigidos quando tudo tiver sido publicado, ambiente de homologação e ambiente de produção previsto, como é o modelo que a gente já está acostumado a viver de notas técnicas aí pré-reforma tributária. E uma novidade que eles trouxeram aqui com destaque é que as empresas que têm benefícios onerosos, que serão objeto da compensação, né, daquele fundo, já poderão, a partir de janeiro, né, fazer o requerimento através do ECAC. Pois não, Dayana? Em relação às notas fiscais de serviço, que você até destacou aí que eles não podem cobrar porque ainda não está 100%, né? Isso se Correto. aplica também para pessoa física autônoma? Pessoa física autônoma, tem uns colegas aí botando um terror aí de que o autônomo tem que emitir nota fiscal dia 1º de janeiro. Eu confesso que eu não consegui ainda entender essa urgência de que o autônomo emita uma nota fiscal de serviço em 1º de janeiro, um ano estatístico, né? E que o Simples está desobrigado o ano que vem, só vale em 27. Então, eu ainda não entendi. Para mim, é um exagero, é uma venda de susto aí, é o meu entendimento. Vi alguns colegas defendendo e outros combatendo, eu ainda não consegui absorver